Eu estou bem também, graças a Deus. Gente, chegamos na nossa sexta-feira, uma semana quase concluída, né? E ontem, não teve atividade, ontem a gente fez a correção, né, das questões que eu havia passado na quarta-feira, e não deu tempo nós entrarmos no outro conteúdo, mas não tem problema, até porque nós já estamos bem avançados em relação ao conteúdo, certo? É, Hoje nós vamos estudar sobre a transitividade verbal, certo? O- Ok, Laís, tudo bem, amor. Vocês vão abrir o livro de vocês em página 264. Abram aí, página 264. Transitividade verbal. Quem é que inicia aí a leitura dessa tirinha, hein? Vamos lá. Quem pode iniciar a Eu leitura da posso? tirinha? Ninguém, gente. Que é isso que ninguém quer ler hoje? Vamos lá. Boa tarde, Isabela. Pode sim, Raíssa. Página 264, viu? Para quem entrou agora, Já posso ler? né? É que o Google Meet me expulsou. Pronto. A Raíssa vai iniciar, depois você, tá certo? Val, vamos Oi, lá, tia, você Raíssa. tá me escutando? Estou. Pode iniciar. Transitividade verbal. Luísa, você sabia que o Justin Bieber vai fazer um show no Brasil daqui a 9 meses? Sério, Luísa, vou chatear os meninos agora mesmo. Eles odeiam o Justin Bieber. Café, as meninas estão ficando grávidas cada vez mais cedo. É mesmo, cara. Ei, meninos, vocês não sabem o que eu estou esperando para daqui a 9 meses. O que deu neles? Eu não sabia que odiavam tanto assim o Justin Bieber. Vamos lá, Walter. Leia a tirinha a seguir. Por que os meninos desmaiaram? E aí, gente, por que os meninos desmaiaram? Hum? Vocês entenderam? Nas tirinhas, nós temos que observar, gente, tanto a escrita, certo? Quanto nós temos que observar a parte não verbal. A gente tem que observar a parte verbal, né, que é a parte escrita, e temos que observar a parte não verbal, que é a parte das imagens, para que a gente possa entender o humor, né? Porque normalmente as tirinhas vêm com um tom irônico, com um tom bem humorado, né? Exatamente. Isso. Porque eles achavam, né, que ela ia falar o quê? Que estava grávida, né? É isso mesmo. Eles achavam que ela ia ter um bebê, eles desmaiaram. Aí vamos lá, dois. O que elas estavam esperando? Mas na verdade, o que é que eles estavam esperando, gente? Exatamente, o show do Justin Bieber, né? Três. O que os meninos pensaram que ela estava esperando? E o que eles pensaram que ela estava esperando? Um bebê. Gente, não tem aí perguntando, mas, né, nessas questões. Mas o que foi que levou eles a fazer essa confusão aí, a achar que a menina ia dizer que ia ter um bebê? Por que que achou isso? Porque as meninas de hoje em dia estão engravidando mais cedo? Isso, porque eles estavam conversando sobre isso, né? Que as meninas de hoje em dia estão engravidando cada vez mais cedo, eles estavam conversando sobre esse assunto. Aí, como ela chegou e não falou
a história toda? Falou só o quê? Você perguntou para eles, né? Vocês não sabem o que é que eu estou esperando daqui a 9 meses. Aí o que é que dura 9 meses? É uma gestação. E por isso eles fizeram aí essa confusão, né? Por causa aí desses 9 meses e de ela não ter explicado a história. Mas essa tirinha, gente, ela não foi colocada aí, né? Tudo que é colocado no livro de vocês é com propósito. E é a partir dessa tirinha que nós vamos estudar exatamente isso, essa transitividade verbal. Tá certo? Quem vai ler agora? Vai continuar? Walter, Raíssa? Eu posso continuar? Ó, depois a Raíssa No continua. capítulo 5, vimos que alguns verbos exigem termos para se completar e formar a oração básica em português. Você lembra deles? Observe. Lugar A. Está esperando. Lugar B. Tendo por base a tirinha acima, nesse exemplo, poderíamos preencher o lugar A com o termo Luísa, que funcionaria sintaticamente com o sujeito. Lembra? Assim, constituiríamos a oração. Luísa está esperando. Observe, no entanto, que essa oração está incompleta, formalmente. Isto é, falta preencher o lugar B. Luísa está esperando o quê? Foi a ausência do termo B que, na tirinha, gerou confusão nos meninos. Eles pensavam que Luísa estava esperando o bebê, quando na verdade estava esperando o show do cantor canadense Justin Bieber. Dessa forma, o lugar B poderia ser completado de duas maneiras distintas. Luísa está esperando um bebê, o show de Justin Bieber. Muito bem. Então, vamos parar aí, né? Para a gente relembrar algumas coisinhas, certo? E entender outras. Nós vimos, gente, que alguns verbos, eles precisam de complemento para ter sentido completo. Certo? Vocês lembram lá da história do lugar A, né? O verbo e o lugar B. Nós vamos precisar disso agora. Por exemplo, eu vou falar para vocês uma frase bem simples. Me digam aí uma frase bem simples que contenha um verbo. Pode ser uma frase bem simples. Qualquer frase aí nos comentários. Uma frase simples que contenha um verbo. Vamos lá? Pronto, a Raíssa colocou aí. Eu estou estudando, né? O verbo aí é qual, pessoal? Na frase que a Raíssa nos deu. Hum? Estou. Muito bem, né? Eu estou do verbo estar. Certo? Aí vamos lá. Pego já o teu exemplo, tá, Maria? Aí vamos entender aqui o exemplo da Raíssa, né? Para a gente entender essa questão do lugar A e do lugar B. O estou é o verbo. O que aí nessa frase que a Raíssa colocou, estou estudando, seria o lugar A? Estaria no lugar A? Que palavra? Lembrando, né, que é lugar eu, né, que é o sujeito da frase. E no lugar B estaria o quê? Estudando, né? No lugar A tem eu, aí o verbo é estou, e no lugar B tem aí estudando. Aí vamos supor que nós tiramos, né, o lugar B, que é o complemento aí, que é o estudando. E digo só assim: eu estou. Eu estou. Gente, essa frase está completa? Eu estou? Não, né? Porque eu estou. Estou o quê? Eu posso estar fazendo várias coisas, né? Eu posso estar fazendo várias coisas. Então, esse verbo aí precisa de um complemento. E o complemento que a Raíssa usou foi qual? Eu estou. Eu estou estudando. Então, a transitividade vai ter a ver com isso, tá certo? Com o verbo. Se o verbo precisa ou não precisa de complemento, certo? A gente sempre vai observar o verbo. Então, o lugar A, né, que é o sujeito, seria eu, e o verbo é estou. Eu estou. Estou, né? No caso aí,
estudando. Esse estudando está completando o sentido do verbo. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Que a transitividade tem a ver com esse complemento desse verbo. Tá bom? Aí a Maria deu outro exemplo. Deixa eu achar aqui. Um exemplo bem fácil, né? Bem simples que eu pedi e a Maria colocou. Laura come sanduíche. Qual é, né, o verbo aí dessa oração que a Maria colocou? Come, né? Que é o verbo comer. O que é que estaria aí como sujeito no lugar A? O lugar A é o sujeito, tá? O que é que vem aí no lugar A? No caso do exemplo, Laura, né? Isso, gente, muito bem. Aí vamos lá. Laura come, certo? A gente vai observar até o verbo, né? Que é comer, vocês já disseram. Laura come. Quando eu digo isso, Laura come. Só isso. Essa frase está completa, pessoal? Tem sentido completo essa frase? Não, né? Porque a gente vai perguntar o quê? Ela come o quê? Pode comer tanta coisa. Aí o complemento seria qual? Sanduíche, certo? Então, vocês já estão percebendo aí, né? Que vai ter o sujeito, vai ter o verbo, e esse verbo vai precisar de complemento. E nós vamos ver isso daqui a pouco, certo? Raíssa, continue a leitura. Tá aqui, a natureza do termo ver. A Exatamente. natureza do termo ver, portanto, é determinada pelo contexto. É a situação que indicará qual será o melhor termo para complementar o lugar B. Observe outros exemplos. Luísa está esperando na semana de provas. Luísa está esperando a tia que mora no Rio. Luísa está esperando o irmão acordar. Luísa está esperando uma resposta do professor. Cada uma dessas possibilidades se adapta a determinada situação. Elas variam de acordo com nossa intenção comunicativa. São infinitas as possibilidades para complementar o B, que é um termo necessário à oração, ou seja, exigido pelo verbo esperar. Essa exigência é chamada gramaticalmente de regência verbal. Vários verbos exigem complementos. Observe. Maria ama seus 3 filhos. Lairane e João passaram dias na praia. Meu pai produziu uma escultura. Ele precisa de ferramentas novas. Vanina gosta de torta de chocolate. Pronto, daqui a pouco vocês continuam. Então, vamos logo entender o que é a transitividade verbal. Ficou claro até aqui, gente, o que é a transitividade verbal? Alguém já consegue me dizer o que é essa transitividade verbal? O que seria, me digam? Com as palavras de vocês. Eu vou explicar. Isso, Maria. Na verdade, é um complemento, sim, né, da oração, mas a gente vai chamar esse complemento de complemento do verbo. A transitividade nada mais é, gente, que você observar se o verbo precisa de complemento ou se o verbo não precisa de complemento. A transitividade verbal, como o próprio nome já diz, né? Transitividade verbal. É você observar se o verbo daquela oração precisa ou não de complemento. Isso, Maria. Está relacionado ao verbo, tá bom? Por isso que eu pedi para vocês darem os exemplos e exemplos simples. Porque depois nós vamos ver, né, frases mais elaboradas, certo? Mas vamos lá. Aí, gente, vamos lá. Isso, Raiz, seria o complemento do verbo. Mas, no caso, a gente vai observar aqui na transitividade verbal o verbo, certo? O que é que vai nos interessar? Óbvio que toda a oração, mas a gente vai prestar mais atenção ao verbo.
certo? Porque a gente vai ver que vão ter algumas nomenclaturazinhas. Se o verbo precisa de complemento, vai ter uma nomenclatura. Se ele não precisa, vai ter outra. Tá certo? Então, a transitividade é sobre o complemento do verbo. Se o verbo precisa de complemento ou não. Se o verbo tem sentido completo ou não. Entenderam? Nas frases que a Maria e a Raíssa deram, os exemplos. Os verbos eram completos, gente? Quando a gente, ó, presta atenção. A frase da Raíssa foi: eu estou estudando. Ó, o verbo. Então, eu vou parar de falar no verbo. Eu estou. Só isso. Eu estou. Esse verbo aí tem o sentido completo? Eu estou? Não, né? Não tem. Então, esse verbo aí precisava de um complemento. E o complemento foi estudando. Que nem o exemplo da Maria. Laura come. Sim, tem sentido? Não, né? Laura come o quê? O sanduíche. Então, vocês vão analisar até o verbo, no verbo, certo? A gente vai ver se esses verbos têm se precisa de complemento ou não, tá certo? A gente vai aprender a classificar tudo isso também. É que nem todos esses exemplos aí que a Raíssa leu. Por exemplo, Maria ama. Quando eu digo Maria ama, o verbo, né, é amar. Mas essa frase está completa até o verbo Maria ama. Ama quem, né? Ama o quê? Seus três filhos. Esses seus três filhos aí é o complemento do meu verbo. Mas a gente vai ver isso mais, né? Vamos terminar de ler, vocês vão ver isso no decorrer aí das explicações. Quem gostaria de ler, ou o Walter e a Raíssa podem continuar lendo? Ai, não. A Bia pediu para ler, né? Bia e depois Maria. Vamos lá, Bia. Oi, tia, boa tarde. Boa tarde, amor. Em todos esses exemplos, os verbos exigiram o complemento, termo sublinhado. É como se durante a leitura o sentido fosse construído passo a passo, transitando, movimentando-se de um termo para outro. Por essa razão, são chamados de verbos transitivos. Continuo? Pode continuar. Por outro lado, existem também verbos que não exigem complementos, como nascer, morrer e trovejar. Nesse caso, o sentido não se movimenta, isto é, não transita do verbo para o complemento. Classificamos esses verbos como intransitivos. Na língua portuguesa, existe um número bem restrito de verbos intransitivos. Veja alguns exemplos. A impressora quebrou, o pneu furou, ontem choveu e o avião aterrissou. Entre os verbos transitivos existem ainda alguns que exigem mais de um complemento. São os verbos bitransitivos, como dar. Ele deu um presente ao namorado. Complementos verbais. Pronto. Vamos aí, gente. Vocês vão ver isso muito, muito. Vocês vão estudar muito isso, principalmente no oitavo ano, né? É a série que vocês mais vão estudar isso, certo? Aqui ele traz só um resumo, né, para vocês já saberem apenas o que é a transitividade, mas no oitavo ano vocês vão estudar isso aqui bastante, os tipos de verbo transitivo, tá certo? Aí vamos aí recapitular. Então, a transitividade, né, do verbo se deve a quê? Né? A esse movimento do verbo precisar de complemento, né? Por exemplo, os exemplos que as meninas leram e os exemplos que nós vimos. Todos esses exemplos, o verbo não tinha sentido completo. Se ele não tinha sentido completo, a gente chamava ele de quê? De verbo transitivo. Porém, o que é que o livro de vocês aí nos conta? Que ainda existe outros tipos de verbos. Quais são esses outros tipos de verbos, gente? Quem é que sabe? Ó, o que nós vimos são os verbos que precisam de complemento, que não tem sentido completo. E quais são outros tipos de verbo que existem? E aí, gente? Podem olhar aí. A Bia leu.
Isso, Raíssa. Por que que é importante a gente estudar isso aqui? Porque alguns verbos precisam de complemento, mas outros não precisam, certo? E esses verbos que não precisam são os verbos que a gente chama de verbo intransitivo, ou seja, o verbo já tem sentido completo. Nesses exemplos que a Bia leu, né? Quando eu digo assim, primeiro exemplo, a impressora quebrou. Qual é o verbo? A impressora quebrou. Quebrou. Nesse caso aí, gente, eu preciso colocar um complemento. Eu disse que a impressora quebrou, né? O verbo é quebrar. Depois desse verbo, necessita de eu colocar mais alguma coisa? Não, né? Eu posso até dizer, até colocar. A impressora quebrou quando eu mais precisei dela, né? A impressora quebrou ontem. A gente pode falar isso? Pode, mas não é necessário. O simples fato de eu dizer que a impressora quebrou e ponto. O sentido da frase é completo. Que nem o exemplo que a Raíssa colocou aí. Ele morreu, né? Quando eu digo ele morreu, é o verbo morrer. Ele não precisa de complemento. Por quê? Porque ao escrever essa frase, ou dentro de uma conversa, de um contexto, eu dizer que ele morreu, eu não preciso dizer a hora, o dia, o local, por que foi. A gente pode até dizer, pode, mas é necessário, é indispensável para a frase? Não, né? É coisa de curioso, mas não é indispensável para o sentido da frase. Nós estamos falando aqui de sentido da oração, tá certo? Então, se eu digo ele morreu, fulano de tal morreu, como o Walter colocou aí, já sabemos que ele morreu. Quando, como, são informações adicionais, mas não são informações indispensáveis para a compreensão da minha oração, tá certo? Conseguiram compreender, pessoal, o que é a diferença aí do verbo transitivo para o verbo intransitivo? Entenderam ou não? Quem gostaria de me dizer aí com suas palavras a diferença das duas coisas, do verbo transitivo e do verbo intransitivo? E aí? Pode, Maria? Pode sim. Ô, tia, que eu Explica. entendi que o verbo transitivo ele precisa de complemento e o intransitivo não precisa de complemento. É exatamente isso, tá certo? Maria, basicamente é isso mesmo. A Maria resumiu, né? Vou explicar para quem ainda não entendeu, tá bom, gente? É assim, Pablo e outras pessoas que também não entenderam, né? Eu tenho certeza que mais pessoas não entenderam, porque é um assunto novo. Pablo, é assim, tu vai analisar a frase, Pablo, o verbo daquela frase, certo? Ao analisar o verbo daquela frase, vou ensinar vocês o método fácil para vocês identificarem se o verbo precisa ou não de complemento. Você vai fazer o quê? Você vai ler a frase até o verbo. Se você ler, Pablo, a frase até o verbo, e aquela frase tiver uma ideia completa, né? Você entender a frase, é porque o verbo não precisa de complemento. Joaquim morreu, tá? É um exemplo. Joaquim morreu. Dentro de um contexto, eu digo isso: Joaquim morreu. Eu preciso dizer mais alguma coisa, ou já dá para você entender a informação? E aí? Me responda aí. Dá para entender a frase? Se eu digo só assim, Joaquim morreu. Dá para entender, né? Então, o que é que significa? Que esse verbo é completo, ele não precisa de complemento para fazer sentido, certo? Agora, se eu digo assim, Joaquim está, digo só isso, Joaquim está. Essa frase tem sentido completo?
Não, então eu vou precisar de um complemento. Joaquim está o quê? Está com preguiça, está com fome, está com vontade de sair, está com dor de cabeça, né? Tudo bem, Gabriele. Está com dor de cabeça. Então, esse verbo exige um complemento. Entendeu? Entenderam, pessoal? Se o verbo tem sentido completo, certo? Eu chamo ele de intransitivo. Se ele não tem sentido completo, eu chamo ele de transitivo. Por quê? Porque ele precisa de um complemento. Deu uma clareada aí nas ideias? Ou não, gente? Exatamente, Raiz. Transitivo exige complemento, porque se não tivesse complemento, a frase fica sem sentido, e o intransitivo não necessita de um complemento, pois já estão completas. Aí, gente, correto, Raíssa. Mas lembrem, tá certo? Lembrem de uma coisa. Perfeito sua colocação, como também a colocação da Maria. Mas lembrem de uma coisa. Nós estamos falando de transitividade verbal. Decorem isso, principalmente a palavra verbal. Verbal vem de verbo. Então, quando nós estivermos analisando, estudando a transitividade verbal, desculpa, o que é que nós temos que avaliar de principal na oração, gente? Me digam aí. Exatamente, Maria. O verbo. O que vai importar para a gente na transitividade verbal, óbvio que a frase toda, né? A oração toda. Mas é o verbo, certo? Porque a transitividade é verbal, certo? Então, nós vamos observar sempre o verbo. O verbo precisa de complemento? Precisa. É transitivo. O verbo não precisa de complemento. Tem sentido completo? Intransitivo. Daqui a pouco, para vocês entenderem melhor, eu vou dar alguns exemplos. Nós vamos montar alguns exemplos para vermos se esses verbos dos exemplos vão ser transitivos ou intransitivos. Mas vamos terminar logo aqui o verbo de ligação. Vamos lá, Maria. Boa tarde, tia. Boa tarde, amor. O verbo de ligação. Diferentemente dos verbos transitivos, os verbos de ligação não fazem exigência para se completarem. Na verdade, ele liga sempre um substantivo a um adjetivo. Nesse caso, o termo que exerce a predicação é o próprio adjetivo. Observe. Aquele tucano é bonito. Dizemos que o adjetivo bonito exerce a predicação, porque, na oração, é ele quem faz exigências quanto à natureza do termo ao qual se refere. Por exemplo, o adjetivo bonito não seria comumente usado para qualificar o chão ou um fantasma. Pronto. Obrigada, Maria. Vamos aí agora aos verbos de ligação. Gente, além de existirem verbos transitivos, que são verbos que exigem complemento, e os verbos intransitivos, que são aqueles que não precisam de complemento por ter sentido completo, existe ainda os verbos de ligação. Prestem atenção, certo? Os verbos de ligação, eles sempre vão ligar, né? Comumente vão ligar o quê? Um substantivo a um adjetivo, certo? Por exemplo, a menina é inteligente. Qual é o verbo aí dessa frase, gente? A menina é inteligente. O é. O é está ligando o quê? O é o verbo, né? O é está ligando o quê aí na frase? A menina é bonita. O verbo está ligando o quê? Inteligente e menina, né? Menina e inteligente. Então, esse verbo aí, ele nem é transitivo e nem é intransitivo. Ele é um verbo de quê? De ligação. Então, quando o verbo estiver ligando aí um substantivo e um adjetivo,
estiver aí no meio, né? Ligando essas duas classes gramaticais, eu vou chamar esse verbo de ligação. Verbo de ligação. Entenderam? Por exemplo, a menina está cansada. Qual é o verbo aí? Está. Vocês acham que esse verbo está é um verbo transitivo, intransitivo ou de ligação? O que é que vocês acham? Walter disse que é de ligação. Correto. E por que é de ligação? Quem é que sabe por que é um verbo de ligação? Correto, de ligação. E por quê? Por causa que liga o substantivo ao adjetivo. Muito bem, Walter e Maria. Isso mesmo. Entenderam, gente? Agora vamos lá. A outra frase. Vou dizer a frase, certo? E vocês vão me dizer se é transitivo, intransitivo ou verbo de ligação. Ok? Ellen falou que gostaria de ir à praia. Ellen falou que gostaria de ir à praia, né? Vamos identificar aí o primeiro verbo dessa frase. Qual é? E qual é o verbo? Falou. E realmente vocês estão certos, certo? Transitivo. Por que esse verbo falou aí nessa frase é transitivo? Ellen falou que queria ir à praia. Por que esse falou aí, né, o verbo, por que ele é transitivo? Está correto, é transitivo, mas por quê? Pois precisa de um complemento. Porque se eu disser só, Ellen falou, qual é a pergunta que vem na nossa mente? Ellen falou o quê? Que gostaria de ir para a praia. Se não tivesse o complemento, a frase ficaria estranha, né? Ficaria totalmente sem sentido, né? Aí, qual é o outro verbo que tem aí, gente? Ellen falou que gostaria de ir à praia. E aí, qual é o outro verbo? Gostaria. Aí, se eu digo só assim, Ellen falou que gostaria, certo? Gostaria. Esse gostaria é transitivo ou intransitivo? O que vocês acham? Ou é ligação? Transitivo. Por quê? Correto, gente, é transitivo. Mas por quê? Hum? Correto. Por que é transitivo? Porque ele necessita do complemento, né? Gostaria de quê? De ir à praia. Entenderam? Até aqui, pessoal? Ótimo. Né? Se vocês entenderam, se alguém ainda tem alguma dúvida, porventura, fale, né? Agora, para que essa dúvida seja tirada. Eu quero que todo mundo saia daqui, saia dessa aula entendendo isso, né? Pronto, se não tem mais nenhuma dúvida, eu quero fazer agora a chamada, acertar a frequência de vocês. E enquanto vocês vão colocando aí outro número, ou colocando o número, eu vou dando outro exemplo, certo? Vamos lá, podem ir colocando os números de vocês que eu vou dar o exemplo. O avô, eu pensar em um nome que não tenha, né, na sala de vocês. O avô de Pedro morreu. O avô de Pedro morreu, né, ontem. O avô de Pedro morreu ontem. Nessa frase, gente, o verbo qual é o verbo?
verbo morrer, né? Morreu, vem do verbo morrer. E ele é intransitivo, né? Vocês já responderam rapidamente. Por que que é intransitivo? Está correto, já disse que está correto. Mas por que que é intransitivo? O avô de Pedro morreu ontem. Por quê? Porque não precisa do complemento. Se eu dissesse apenas. Vocês sempre têm que olhar até o verbo. Se eu dissesse apenas o avô de Pedro morreu, a informação já estaria completa. Tá certo? Não precisa de um complemento. Em palavras mais simples, né? Como o Raikkonen colocou aí, porque dá para entender a frase sem precisar de complemento. Certo? Pessoal. Vocês vão fazer a atividade, na próxima aula, qualquer dúvida, a gente tira, tá certo? Essas dúvidas, à medida que a gente for fazendo a atividade, né? As dúvidas forem surgindo, certo? Desejo a vocês um fim de semana maravilhoso. Que Deus abençoe todo mundo, tá certo? Cuidem-se, beijos e até terça-feira, né? Que é a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Vou continuar aqui só para fazer a frequência de vocês.